Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios e hoje eu estou com uma visita muito especial. Eu estou com o Anselmo, seja bem-vindo, Anselmo. Obrigado, doutora Érica, é uma satisfação estar aqui. É muito bom ter uma pessoa do seu nível aqui para dividir com a gente um pouco a sua história. O Anselmo é da área do segmento têxtil, um empresário, um executivo, hoje fazendo carreira solo, né, Anselmo? E nós gostaríamos muito de saber como foi toda essa sua conquista durante tantos anos na indústria têxtil. Mas antes de mais nada, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais você, conta pra gente quem é o Anselmo, onde o Anselmo nasceu, se o Anselmo teve irmãos, a infância. Vamos aqui traçar uma linha do tempo para o nosso telespectador, junto com você, revisitar seu passado. Podemos? Vamos lá. Vamos lá, então conta pra gente. Por sinal, será um prazer e algo que eu não faço há muito tempo. Muito tempo, né? Mas será muito legal. Bom, o Anselmo, meu nome é Anselmo Nascimento e o Anselmo ele nasceu em uma cidade do interior de Sergipe, né? Sergipe, o menor estado do Brasil. Mas sempre foi uma criança, eu diria assim, um tanto quanto precoce. Por quê? Porque aos meus 12 anos, eu já imaginava como seria o meu futuro. Que bacana. E no meu futuro, aquela criança enxergava que a cidade que ele nasceu, ele certamente deixaria ela muito breve. Bom, eu nasci na cidade de Lagarto e morei lá até os 14 anos de idade, quando saí para estudar na capital do estado, que era Aracaju, né? Porque aquele garoto, ele tinha o propósito de ser um engenheiro. E aos 12 anos eu já sabia que eu queria ser um engenheiro, queria casar cedo, gostaria de ter filhos também cedo, e, enfim, tinha uma série de sonhos. Bom, aos 14 anos eu fui morar sozinho e estudar em uma escola preparatória para que eu pudesse, então, fazer o meu vestibular de engenharia. Tá. Né? Há 14 anos, então, morando sozinho, eu me preparava para o vestibular. E aos 17 anos, eu fiz o vestibular de engenharia, passei, até porque, né, com tanta predisposição e tanta convicção do que queria, não podia ser diferente. Na realidade, não podia ser diferente porque os meus pais, eles eram pessoas simples, né? O meu pai, ele era um agricultor que depois tornou-se aos 15 anos um caminhoneiro. E minha mãe, ela veio também do campo. E ambos não tiveram oportunidades de estudar. Certo. E eles trouxeram isso para dentro da nossa casa. Uma disposição de investir na educação dos seus filhos. Então, eu tenho 3 irmãos, né? Na realidade, 2 irmãos e uma irmã, e ambos nós tivemos do nosso pai todo o suporte necessário para que nós tivéssemos, então, um processo de educação que nos conduzisse àquilo que era os nossos sonhos profissionais. Bom, aos 17 anos, então, o meu pai me dava uma escolha. Ou eu passaria no vestibular e seguiria minha carreira almejada de engenharia, ou eu iria para o campo. Bom, ao ver as pessoas trabalhando, né, na propriedade dele, na época, eu tinha uma convicção, eu não queria ir para o campo. Sei de todo a riqueza existente no campo, toda a dignidade, né, das pessoas que estão lá, mas não era aquilo que eu sonhava para a minha vida. E por isso eu abracei os estudos ali até os 17 anos, né, com todas as minhas forças, para passar no vestibular de uma escola, de uma universidade federal, que na época, em 1987, né, era a única naquele local onde eu vivia. E eu ia enfrentar, como enfrentei, uma concorrência de 15 para 1.
Certo. Então, ou se eu não estivesse muito bem preparado, certamente o meu pai ia me dar a opção número 2, que eu não desejava. Bom, essa infância do Anselmo, ela foi também uma infância muito feliz, porque durante todo esse período, eu tive o privilégio ou o prazer de ser um garoto que jogou muita bola, que corria no campo, que corria na minha cidade, na rua em que eu morava, enfim. Foi um garoto que teve uma infância com muita energia, com muita força e mesmo assim tinha objetivos muito claros e eu sou muito feliz porque todos eles eu pude atingir. Bacana. E aí, fez a faculdade de engenharia, como é que foi esse início todo? E, aliás, engenharia em quê, Anselmo? Pois é, eu não tinha dito em que era engenharia, né? E foi proposital. Eu imagino. Eu fiz engenharia química. Tá. Só que eu costumo dizer que aos 17 anos eu tinha uma característica. Eu me apaixonava muito fácil. E ao entrar na universidade, eu não imaginei que eu ia me apaixonar tão facilmente por outras áreas de conhecimento. Tá. No início da Faculdade de Engenharia Química, eu conheci a tecnologia da informação, a informática. Que estava despontando. Que estava despontando em 87, Isso. né? Eu não vou nem dizer os computadores existentes na época, porque vão rir da minha idade, entendeu? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber disso. Os mainframe da época, né? Os TK1000, TK2000. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas, enfim, eu conheci a informática e eu me apaixonei. Mas aquele garoto chegou aos 17 anos já com algumas convicções. E algo que eu tinha na minha vida era que os meus objetivos iniciados, eles precisavam e seriam concluídos. Certo. Eu então decidi que eu iria acabar o curso de engenharia. Eu não ia buscar uma mudança de área naquele momento. Porém, eu tomei uma outra decisão. A indústria, ela era o universo que me encantava. Certo. Aquele ambiente industrial, ele era um ambiente que me encantava. Então eu decidi que eu iria desenvolver softwares, aplicações para a indústria. Certo. Então, enquanto eu fiz o curso de engenharia, eu busquei formações na área de desenvolvimento de softwares, né, e agreguei isto, então, à minha formação de engenheiro. E eu diria que isso deu muito certo, porque eu deixei isto claro na universidade, que eu seria um desenvolvedor de softwares para a indústria, simulação de processos, e a indústria, ao buscar profissionais na universidade com este propósito, lá estávamos nós. Encontrou. Né? E aquilo, na época, inclusive, era um diferencial nosso, e foi muito fácil, então, nós nos inserirmos no mercado de trabalho e darmos continuidade àquele sonho, então, de atuar na indústria, e especificamente agora com o desenvolvimento ou com o processo de simulações de processos industriais usando tecnologia da informação. E isso tudo, Anselmo, foi em Aracaju? Isto foi em Aracaju. Tá. Né? Na época, eu me recordo que 2 indústrias estavam buscando profissionais. Posso citar o nome delas. Uma era a Petrobras, certo, e a outra era a Santista Têxtil. Tá certo. Né? E eu fui muito feliz naquele momento, porque participei do processo de recrutamento das 2. Certo. Tive êxito em ambos os processos e ali foi o meu momento de uma primeira grande escolha. Né? Uma primeira decisão de em qual instituição eu iria iniciar a minha carreira profissional. E aí, qual foi a decisão? Bom, eu decidi pela Santista Têxtil, certo, na época. Eu tinha uma convicção, né, a convicção de que eu tinha a oportunidade de fazer estágio em ambas, e eu me tornaria um funcionário da Petrobras se eu fizesse um concurso. O estágio seria importante para mim, mas ele não me levaria ao exercício efetivo, né, da profissão naquela instituição.
A Santista eu via diferente. Eu imaginei a época, se eu fizer o estágio lá e for bem sucedido naquele estágio, eu poderei ser contratado pela instituição. Bacana. E então fiz a opção de fazer aquele estágio na Santista, que se tornou o meu primeiro emprego, que se tornou a primeira instituição a qual nós atuamos profissionalmente, né? E por isso o meu envolvimento com o segmento têxtil, desde então, desde 1990 e até hoje. Anselmo, aqui você dá essa sua característica de ter essa visão, né, de futuro, né, de você olhar uma situação, porque com 12 anos eu já decidi ser engenheiro. E de repente eu enxergo ali uma oportunidade, né, de algo que está chegando novo no mercado, ainda muito incerto, né? De onde vem isso? Algumas características eu diria que são natas, né? Certo. O novo, o incerto, para Anselmo sempre foi o encantador. Certo. Então, eu poderia olhar para a minha trajetória profissional, certo, e nós vamos encontrar sempre o novo sendo a minha opção, a minha escolha. Quando eu conheci a informática, que era o novo, ali eu me encantei. Em 90, eu conheci a qualidade total. Tá. Os programas de qualidade chegavam ao Brasil e ali eu me encantei. E eu tive outros encantos ao longo da minha vida, sempre marcados por algo novo que chega ao mercado, né? Algo novo que chega às organizações. Então, aquele garoto, ele tinha uma característica. Qual era? Ele queria um mundo que era diferente do mundo que ele nasceu e que ele vivia. E este desejo por um mundo novo, ele sempre foi o meu desafio, o meu motivador, né? Foi quem me impulsionou a sair cedo de casa. Certo. E nas organizações, isso permeou também a minha vida profissional. O novo, o desafio, ele sempre foi, para mim, o encantador. Bom, olhando o meu perfil em tempos futuros, posteriores, aquilo estava evidente, né? O Anselmo, ele é uma pessoa muito racional, porém, uma pessoa que tem um perfil onde resultado e desafio são as duas palavras que saltam. É a mola propulsora. Essas duas são as molas propulsoras de toda a nossa carreira, de toda a nossa vida. Eu posso dizer que você teve muitos desafios a serem enfrentados, considerando que um engenheiro, praticamente binário, né? 0 e 1, e quando se entra dentro de um ambiente corporativo, não é só máquina, tem pessoas, né? Teve muito desafio aí. Certamente. Mas você não vai contar agora. Eu vou pedir para você que está aí em casa, fica aí, como eu estou muito curiosa para saber o desenrolar dessa história do Anselmo. Não saia daí, eu espero você. Sejam todos muito bem-vindos em mais este bloco do nosso programa Café de Negócios. E eu estou aqui com o Anselmo, um profissional executivo do segmento têxtil, que está contando para a gente aqui toda essa sua trajetória dentro da empresa têxtil e tem muitas curiosidades para nos falar. E eu perguntei para ele no finalzinho do primeiro bloco, né? Se teve muito desafio, principalmente um engenheiro assumindo algumas posições dentro de uma indústria,
né? O engenheiro que é muito mais racional, não é, Anselmo? Perfeito. Cabeça formatada para ser racional, exatas, zeros né? E um, sim zeros e um, sim ou não, e de repente lidando com gente. Conta para nós. Ao entrar na indústria têxtil, eu entrei como engenheiro, né, e desenvolvendo softwares na época. Mas eu me apaixonei pela área de qualidade total e me envolvi com gestão. E naquele momento eu percebi uma coisa. Eu precisava ser menos cartesiano e precisava colocar um pouco mais do humano no profissional, Anselmo. Bom, não tem outra maneira. É buscar conhecimento, é treinar, né? E foi isso que nós fomos fazer. Nós fizemos algumas pós-graduações na área de gestão da qualidade, gestão empresarial, liderança. E este conhecimento associado à prática dele foi quem fez com que aquele engenheiro se transformasse de fato em um gestor. Né? Eu diria que gerir pessoas precisa gostar de pessoas. Então, ser engenheiro era muito bom, mas para que eu atingisse os meus objetivos como executivo, como gestor, foi fundamental ir lidar, aprender e cuidar de pessoas. Esse foi um grande desafio para mim, mas foi um desafio vencido já há muito tempo e hoje é um prazer lidar com pessoas, gerir pessoas, porque a gente entende que isso traz resultados para a empresa, traz resultados para nós como pessoas e para as pessoas que fazem parte da nossa equipe, que têm objetivos muito semelhantes aos nossos, tanto profissionalmente como pessoais. Você falou uma coisa muito interessante, que até vale a pena a gente chamar a atenção de quem está nos assistindo. Muitas vezes nós nos deparamos com desafios, áreas que nós podemos, então, de repente, atuar, oportunidades que aparecem, e muitas pessoas declinam, porque não têm o conhecimento suficiente, mas nada impede que vá atrás e deve ir, né, Anselmo? Olha, com certeza, doutora Érica, eu diria que as minhas paixões me levaram exatamente a isto, né? Um engenheiro que se envolveu com informática, que passou a ser um gestor da qualidade, e que o meu primeiro meu primeiro desafio dentro da própria indústria têxtil, como gerente, foi gerir uma área de engenharia de produção. E eu gosto de desafios, encarei esse desafio, mas fui buscar o conhecimento. Por isso que na época eu fui fazer uma pós em engenharia de produção, um mestrado em engenharia de produção, enfim. Mas o desafio posto, né, ele me instigava, e eu diria para o nosso ouvinte o seguinte: se o desafio faz sentido para você, se o novo faz sentido para você, não coloque limite em você mesmo, né? Anselmo nunca colocou limite nele, e foi isso que eu posso dizer que cheguei ao dia de hoje, e posso olhar para trás e dizer, puxa, valeu muito a pena. Né? E cada desafio novo, ele para mim, é uma vitória, um sucesso, foi um novo percurso, foi uma oportunidade de expandir o meu olhar, de expandir o meu caminhar e de conhecer coisas novas e levar aquilo que a gente foi acumulando ao longo da vida de experiência, de conhecimento, de vivência para novas situações. Então, o novo, ele é encantador. Encantador. Anselmo, e isso tudo aconteceu dentro da indústria têxtil, né? Qual foi o momento da virada da chave? Sair desta condição aí de empresa privada e desbravar outras áreas. Você, durante todo esse período, você só atuou dentro da empresa privada ou você teve outras atividades seculares? Não. Na realidade, eu entrei na iniciativa privada em 90. Certo. Fiquei na iniciativa privada por 4 anos, certo. 94. Em 94, imagina, veio o desafio de ir para o setor público. Certo. Em 94, eu passei a compor
um Instituto Federal de Educação Tecnológica. Foi a minha experiência no setor público. Tá. E ali estive até 99, quando pude desenvolver, inclusive, a função de direção de um instituto federal. Entrou por meio da docência. Naquele momento, a docência entrou em minha vida. Ok. Porém, o motivo que me levou à instituição pública foi a tecnologia da informação. Sim. Porém, um ano após o meu ingresso no serviço público, eu já era um gestor do serviço público. Ali foi um grande desafio, porque eu fiz parte de uma instituição nova, que tinha uma estrutura física, né, civil, muito encantadora, tinha um projeto para aquela comunidade encantador, mas ela não tinha recursos financeiros necessários para que a infraestrutura funcionasse. Ali foi um belo desafio, porque nós, diante de uma dificuldade, e dificuldades é o que nós mais temos, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, nós sempre temos opções, e a minha opção sempre é focar na solução. O que a gente foca, ele amplia. Nós podemos focar no problema, podemos focar na solução. E qual foi a solução no serviço público que nós vimos como gestor? Prestar serviços. Sim. Agora, imagina, doutora Érica, que naquela época os estudantes e até mesmo o funcionário público, olhando para alguém que gostaria de abrir ou que abriu a instituição para prestar serviço, eu recebi muitas críticas. E dentre elas, a crítica de que eu estava ali para privatizar o serviço público. Certo. Bom, isso não era um fato, não foi verídico, tanto é que hoje a instituição existe. Sensacional. Ela teve uma trajetória aí de êxito futuro, sobreviveu àquilo, mas graças a quê? A serviços prestados, a recursos que foram ser captados no mercado e trazidos para a instituição suprir a sua deficiência. Em 99 eu voltei para a iniciativa privada. Ah, tá. Okay. Em 99 eu voltei para a iniciativa privada. Foi um momento em que não fez mais sentido para mim continuar no serviço público. Certo. E desde então, até 2017, a iniciativa privada foi onde eu, de fato, fiz a minha carreira executiva, certo. Passando por várias unidades em diversos estados. Em 2007, eu tive a experiência de perder esse vínculo CLT com a indústria têxtil, que então fez parte da minha carreira executiva. E ali eu tomei a decisão de vou investir agora em um negócio próprio. Porque vou empreender. Posso dizer que aquele menino lá atrás, de 14 anos, já tinha dentro de si um espírito empreendedor, né? Fez muito, né, para a empresa dos outros. Com certeza. Por sinal, aquele garoto de 17 anos se tornou um empresário aos 18 anos. Ah, que interessante. Aos 18 anos... Você está escondendo o jogo da gente aqui, ó. Aos 18 anos eu já abri a minha primeira empresa. Ela era uma empresa que tinha como objetivo comercializar camarões entre estados do Brasil. Só que aquele garoto de 17, 18 anos aprendeu uma coisa, que o espírito empreendedor, a ênfase em resultado, a disposição, não era suficiente para o sucesso do negócio. Ah, muito bom. Então, eu diria que isso foi algo que marcou muito a nossa vida e nos fez, então, entender que o conhecimento, ele é fundamental para que você não seja um aventureiro no empreendedorismo, mas que nós possamos olhar para o empreendedorismo e colocar nele o exercício da estratégia corporativa. Né? Então, durante a minha vida, eu tive a oportunidade, sim, na iniciativa privada, de desenvolver essa visão estratégica para o meu empregador. Mas em 2017 veio a decisão de fazer isso agora para um negócio próprio. Ok. E aí começou a consultoria? Aí começou a consultoria. Hoje a IPM, né, é uma empresa de consultoria e treinamento, a qual tem nos permitido que a gente compartilhe com outras organizações um pouco dessa experiência e dessa vivência profissional
agora nesse empreendimento nosso, de um garoto que desejou empreender aos 17, mas que aos 50 ele agora pode fazer isso com bastante maturidade e me sentindo ainda um jovem de 18 anos que está começando no seu negócio próprio. Anselmo, fala para o pessoal então lá em casa o que exatamente você faz hoje com a sua empresa. Bom, a IPEM ela é uma empresa de consultoria voltada para o segmento industrial. Nossa trajetória sempre foi voltada para a indústria que hoje passa aí por uma verdadeira ou mais uma revolução. Né? Nós estamos na 4ª revolução industrial, uma revolução que podemos comparar com outras revoluções apenas há 150 anos atrás. A nossa indústria hoje ela está se reinventando. A tecnologia ela veio para mudar completamente a nossa prática de produção. E está fazendo isso. A IPEM ela tem como missão auxiliar ao nosso empreendedor no segmento industrial a melhorar os seus processos, a sua produtividade industrial, né, implantar-se programas que possam fazer com que ele se torne uma empresa mais competitiva e auxiliá-los naquilo que efetivamente possa fazer da indústria dele uma indústria melhor. Ok. Eu vou pedir para você agora explanar um pouquinho esse seu sentimento de gratidão, que eu tenho certeza que você deve ter, para todas as pessoas aí que nos acompanharam durante essa entrevista e para todas as pessoas que fizeram uma grande diferença na sua vida para você chegar até aqui. Então a gente sempre deixa esse finalzinho de programa para que você possa olhar para aquela câmera e faça os seus agradecimentos, revisite seu passado, volta lá na cidade do interior, fique à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar do programa, né? Agradeço a toda a minha família por toda esse compartilhar de uma vida. Mas eu diria que para o público que está nos ouvindo, né, é assim, seja engenheiro de sua própria vida. As organizações são importantes, mas a nossa vida é muito mais. Por isso, gaste tempo profissionalmente naquilo que você tem feito nas suas instituições, mas tenha também uma vida estratégica. A nossa vida é muito curta para ser medíocre, né? Já diz o pensador, e você tem a capacidade de fazer da sua vida a melhor vida. Só depende de você. Então, eu diria que eu sou muito grato por todos que passaram pela minha vida e que esta gratidão possa se traduzir em uma vida plena ao final dela. Então, invista em você, acredite em você, você é capaz de realizar os seus sonhos. Seja engenheiro de sua própria vida. Muito obrigada pela mensagem, Anselmo. Muito bom falar com você. E eu aproveito para agradecer também, já que nós estamos aqui no momento de agradecimento, agradecer o Salão de Cabeleireiros da Cláudia Costa, a queridíssima Cláudia, que cuida dos meus cabelos, a Isa Almeida, minha maquiadora, incrível, Pedro Guelph, que sempre está lá comigo, me ajudando, e todas as meninas do salão. Muito obrigada. E você que está em casa, tenho certeza que pôde se inspirar com essa história do nosso engenheiro, Anselmo. Muito obrigada, Anselmo, e muito obrigado para você que está aí. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.